Agora eu vou estar relatando uma experiência individual minha, eh, que foi bem interessante, foi bem, tipo, eu falando aqui agora vai parecer bem bobo, tosco, mas pra mim era algo, tipo, realmente que na hora eu fiquei, uau, que experiência interessante. Então, ah, que é uma das várias que eu tive durante a minha primeira passagem na Europa, que foi uh, há 2 anos atrás, e eu estava na Suécia e eu sempre fui fascinado pela Suécia, pela cultura nórdica, coisa dos vikings e aquela coisa toda. Então eu sempre falava, uau, gente bonita, era bem, era bem fascinado, babava bastante no ovo da Suécia. E daí eu fui, aí daí quando eu fui pra lá eu vi como que era a realidade, como que era, sei lá, umas coisas, forma de pensamento. Eu fiquei meio que, cara, eu fiquei bem decepcionado, eu fiquei bem triste porque não era aquilo que eu pensava que seria. Mas não é esse o caso que eu quero falar. O caso, enfim, é só um comentário. Mas a Suécia, o povo sueco mesmo, não o povo, tipo, imigrante que foi pra lá e daí considera como sueco. Não, eu vejo que é um imigrante que nasceu na Suécia, mas não. Mas enfim, os suecos mesmo, aquele pessoal viking e tal. O pessoal, eles fazem as coisas muito bem feitas, fazem as coisas bem direito. Tanto é que a Suécia, ela foi responsável por criar empresas como o Spotify, aquela de carro super veloz, Koenigsegg, eu não sei falar aquele nome, desculpa, mas é daquele que aparece no filme Speed Racer, né? E a Suécia fabricou, tipo, revelou, descobriu alguns elementos da tabela periódica e criou também, desenvolveu algumas coisas pequenas, né? Coisas, utensílios que se tornaram bastante úteis nos dias de hoje. E tem empresas bem importantes. Então o negócio é que e tem também a marca de carros Volvo, então e eles fabricam jatos e armas, então tipo a Suécia fabrica uns bagulhos muito foda, muito foda. Eu lembro até que um pouco antes de eu ir pra lá, a Dilma tava lá pra poder ver coisas de avião, ver os caças suecos, umas coisas assim, mas enfim. Só que o que eu achei bem interessante é que aqui no Brasil muitas pessoas têm a mentalidade e tem esse tipo de comportamento de babar no ovo de americano, tá ligado? Tipo, americano, não sei o que, falou que, porque descoberta, porque uma pesquisa feita na universidade lá dos Estados Unidos, o pessoal, Estados Unidos. Aí fala, nas férias eu vou pra Disney, tipo, Disney, não sei o que, Estados Unidos, foda. Tipo, Estados Unidos realmente é muito bom e tem muitas qualidades e tem muita coisa maneira. Só que eu acho que o pessoal endeusa demais, tá ligado? Essa é a palavra. Eles endeusam os americanos. Daí, tipo, vem americano aqui, daí tá turistando, daí o cara brasileiro olha pro americano e fala, caralho, americano, tá na universidade, americano, caralho. Você olha assim, tipo, como se fosse um ser superior, tá ligado? Uma coisa meio que ocorre naturalmente. Eu não sei se era só comigo, mas provavelmente não, porque, enfim. Mas eu tinha também uma coisa meio assim, de enxergar eles como caralho, os caras estão em patamar acima da gente, né? Tem que respeitar. Então, talvez isso seja só comigo, mas enfim, eu creio que não seja. E daí, quando eu tava lá na Europa, cara, eu percebi que, tipo, Estados Unidos, tipo, conversando com o pessoal lá, europeu, eu, tipo, foda-se Estados Unidos, tá ligado? Tipo, Europa é que nem o Brasil, tipo, o Brasil é grande, daí o Brasil tem aquela coisa, tipo, a nossa cultura, ela é muito rica, então, tipo, a gente pode se considerar meio que não fechado, mas a gente tem muita coisa que não precisa tipo, atento os olhos a outras coisas, tipo, pra gente a Europa e Estados Unidos é algo muito longe, tá? Então, tipo, são mundos diferentes. Então a Europa também é um mundo diferente, Estados Unidos é um mundo diferente. Só que aqui a gente baba no ovo dos dois. E daí, tipo, na Europa, como eu falei, tipo, eles são, obviamente, como eles são o berço da humanidade, eles são muito
inteligentes, eles têm as universidades já são muito boas, tem muitas empresas, desenvolveram bastante coisas fodas, então eles fazem umas coisas de qualidade. Então, por exemplo, a Suécia fabrica as armas, os bagulho lá, então tipo, eles não compram coisas dos Estados Unidos. A Rússia, por exemplo, a Rússia fabrica os próprios armamentos, então tipo, a Rússia não vai ficar comprando armamento militar nos Estados Unidos nem vice-versa, obviamente, né? Então, europeu não paga pau para americano. Europeu tá tipo, foda-se, europeu ele se enxerga tipo, no mesmo patamar, porque eles realmente estão. E um caso desse que eu vou tornar mais exemplificado de forma mais fácil é que lá na Suécia tem a rede de fast food deles que chama Max Burger. Então, o pessoal, que é muito bom, muito da hora, o pessoal frequenta bastante o Max Burger. E daí, tipo, o McDonald's, você pensa, tipo, o McDonald's não é mais caro, esse aí o Max é mais barato porque é local, é a qualidade tão boa quanto, se não melhor. E então, tipo, pra que o sueco vai ficar indo na porra do McDonald's? Então, entende? Tipo, eles têm coisas de qualidade que não precisa ficar pegando de fora nem nada disso, nem estar endeusando os outros, como se os outros fossem mais inteligentes, superiores. Eles são fodas e conseguem criar as próprias coisas, o pessoal na Europa em geral, os produtos deles. Então, eles têm bastante dessa coisa de valorização. Você vai na França, as pessoas usam mais carros franceses, Renault, Peugeot, porque é barato. Então, fabrica lá. Então, eles fazem coisas de qualidade que são fabricados por eles mesmos. Então, eles vão ficar usando isso, óbvio, né? Não vão ficar importando lá da puta que pariu. E a Itália usa carros da Fiat. E teve uma marca de carro que só eu ir para a Europa para eu descobrir que existia, que chama Skoda. É uma marca de carros da República Tcheca. Então, vários lugares eles usam esse carro, que é tipo um carro bom e barato. E na República Tcheca, tipo, todo mundo usa, praticamente. E também isso, eles não ficam endeusando os americanos. Eles estão tipo, foda-se, Estados Unidos é só outro lugarzinho que tem aí no mundo. Então eu fiquei bem surpreso com essa coisa. Eu percebi, caralho, como que o brasileiro paga pau pra americano? E daí, tipo, o europeu tá, foda-se americano. A gente tem as nossas próprias coisas. Então isso foi uma experiência muito interessante, talvez muito idiota. Talvez você tenha achado isso, que bosta. Mas eu queria compartilhar porque pra mim foi, uau, tipo, essa viagem foi que abriu minha mentalidade para várias coisas assim diferentes. Enfim, eu consegui enxergar o mundo com diferentes pontos de vista. Isso foi incrível. E é isso. E eu vou estar falando mais experiências da Europa depois, em outros vídeos, dessa minha primeira viagem, que, cara, amadureci bastante e mudou bastante minha forma de pensamento em várias áreas. E depois eu vou estar compartilhando também mais um pouco dessas experiências. Mas valeu por assistir e é isso.